Salve pra você que tá vendo isso daqui pela primeira vez, salve pra você que tá vendo isso daqui de novo. Bem, provavelmente pela primeira vez, porque é a primeira vez que eu apareço aqui. Pra quem não me conhece, eu sou um carinha qualquer que joga RPG e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre deuses em RPG. Mas antes, pra dar contexto pra quem não sabe, RPG ou Role Playing Game é um jogo de interpretação, um jogo onde o mestre, que é uma pessoa que representa todo o universo do RPG que ela está mestrando, justamente cria e apresenta esse universo para os jogadores, as pessoas que controlam um personagem específico, às vezes mais de um, mas normalmente um personagem específico, que se caracteriza como um protagonista dessa história. Mas não um protagonista qualquer, mas um protagonista livre das correntes do mestre, que tem as suas próprias decisões e pode tomar elas a partir da própria vontade do jogador, a sua história e a sua ficha, e enfim. Eu não posso me aprofundar muito, isso é só um resumo, mas todos os RPGs, eles têm um foco narrativo específico, igualmente um filme, igualmente uma série. A maioria dos RPGs, graças à grande influência do Dungeons and Dragons, são voltados para o gênero de fantasia, apesar de terem RPGs muito bons de todos os gêneros. Acontece que no gênero de fantasia especificamente, que pra quem não sabe é o gênero onde basicamente você tem dragões, princesas, dungeons, magia principalmente, nesse gênero você vai muitas vezes ver justamente coisas mitológicas nele, coisas mitológicas gerais, ciclopes, dragões mesmo. Porém, uma das coisas que quase sempre está presente, mas por algum motivo sempre que eu vejo eu sinto um certo gosto amargo ao experimentar, são os deuses nos RPGs de fantasia. No geral, os deuses, eles sempre têm um problema estrutural no desenvolvimento dele que nunca tá 100% da forma que eu queria. Tá, isso ficou bem confuso. Pra exemplificar, imagina um cubo mágico. Esse cubo mágico, ele pode ser resolvido por alguém que sabe resolver esse cubo mágico. Porém, quem não sabe resolver esse cubo mágico e tentar resolver esse cubo mágico, vai acabar caindo num problema. Às vezes, um dos lados vai estar resolvido, mas os outros vão estar uma bagunça. Imagina que, quando você tá fazendo world building, é exatamente isso que acontece. Ninguém sabe realmente criar um mundo do zero completo, mas as pessoas podem tentar chegar perto disso. E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá tentando resolver um puta de um cubo mágico sem fazer a menor ideia de como resolver esse cubo mágico. As pessoas arranjam soluções pra tentar chegar o mais próximo do cubo mágico perfeito, mas sempre vai sobrar um lado bagunçado pelo menos. E isso é normal, isso tá tudo bem isso acontecer, isso aí acontece comigo, isso aí acontece com qualquer outra pessoa e vai acontecer com você também. Essa é a vida, não tem nada que a gente pode fazer sobre isso, infelizmente. Tamo junto. Porém, a gente tem um tópico bem interessante a se considerar. A face do cubo mágico que tá mais bem feita, normalmente é a face do cubo mágico que você mais focou. Isso não é diferente pro world building. A face do world building que você quer que as pessoas vejam é a face que você mais vai polir. E quando você quer que esse foco seja os deuses, você tem que ter, sim, uma certa habilidade quase que cirúrgica para conseguir manusear os seus deuses de forma que eles fiquem orgânicos no seu universo e façam sentido com a premissa que você tá colocando ali desde o começo, porque se os seus deuses não forem condizentes com a premissa, os seus jogadores, caso eles sejam jogadores mais atentos, assim como eu normalmente sou, vão sentir um certo gosto amargo de estar ali experimentando aqueles seus deuses. Tipo, tá, tudo na história encaixa tão bem, mas por que isso daqui tá tão desencaixado? Por que eu não sinto que esses deuses realmente criaram esse mundo? Então, como é que a gente pode ajustar os nossos deuses para as nossas campanhas de RPG de fantasia? Então, gente, só um adendo aqui rapidinho, eu não tô aqui pra chegar e cagar regra ou impor o que você tem que fazer na sua mesa de RPG, muito pelo contrário, isso são dicas que eu observei enquanto eu jogava as minhas mesas, ou até mesmo eu via a mesa de outras pessoas, são coisas, problemas recorrentes que eu observo, assim, diversas e diversas mesas, então é por isso que eu tô trazendo isso daqui. Porém, se você observou outros problemas que eu não mencionei, ou acha que tem alguma solução melhor do que uma solução que eu dei aqui, eu te convido a deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando ler o máximo que eu conseguir. Sem mais enrolação, eu acho importante a gente começar contextualizando um pouco do que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando com deuses, mas o que são deuses? Bem, deuses são seres normalmente associados a alguma religião ou mitologia, sendo normalmente descritos como seres supremos, infinitos e eternos que de algum modo criam e preservam o universo. Normalmente,
Esses seres não possuem um corpo físico, transcendem os conceitos físicos e mortais, não possuem gênero, apesar de possuírem nomenclaturas e imagens que podem assimilar um gênero específico, e no fim de tudo, mesmo com toda essa definição, eles não possuem uma regra específica para existir. Basicamente, essa regra geral que eu falei, ela engloba sim alguns dos deuses mais populares, mas ela passa longe de englobar todos, até porque a gente tem muito deus no mundo, muitas culturas mesmo, e até mesmo quando a gente está falando de deuses, a gente às vezes está falando de seres que a gente viu em uma cultura que a gente não conhecia, achou eles análogos aos deuses que a gente conhecia e chamou de divindade. E, bem, essa é uma discussão bem interessante que eu não vou me aprofundar muito, mas essa é a verdade. E acontece que se você quer trabalhar com um desses tipos de deuses um pouco menos populares, que fogem um pouco dessa definição, tá tudo bem. Porém, para esse vídeo em específico, eu vou tentar me segurar um pouco nessa descrição justamente para eu ter um norte melhor para onde me direcionar e para dar dicas um pouco menos gerais para vocês. Porém, mesmo que eu tente fugir disso, ainda assim esse conceito engloba muita coisa, desde o panteão grego até as igrejas monoteístas que dominam o mundo atualmente. Esse conceito é muito amplo mesmo. Porém, a partir dele a gente já consegue observar algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é a relação entre a cultura e o tipo de Deus que ela cultua. Basicamente, a cultura e a mitologia são vias de mão dupla. Isso quer dizer que tanto a cultura influencia na mitologia, tanto a mitologia influencia na cultura. E isso é muito evidente quando você começa a observar que certas culturas mais antropocentristas, como por exemplo a grega, tratam os deuses como mais antropomorfos. E culturas que já são mais teocentristas, como a medieval, tratam Deus como aquele ser supremo, inalcançável, que a gente tanto escuta falar. E, basicamente, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o quão importante contextualizar uma cultura é para você desenvolver bem a sua divindade. Então, eu acho que a gente pode começar por isso daqui. A gente pode começar fazendo uma cultura interessante. Bom, agora que você sabe a importância que é a cultura para a existência da sua divindade, é importante também que você entenda que nessa hora você tem que tomar muito cuidado para não cair em tantos clichês. Tipo, é legal que a sua cultura seja baseada em modificações divinas, todos os seguidores mais fiéis dele recebem, por isso eles são meio modificados e tal, mas beleza, isso aí é um pouco clichê, só pensar nisso, sabe? Acaba que o resto da sua cultura acaba ficando meio e acaba que não agrega tanto quanto deveria. Isso pode acabar prejudicando lá na frente. Por isso é importante você criar uma cultura mais rica, pensar mais nos detalhes. Eu, pessoalmente, gosto de começar pensando em como a sociedade descobriu sobre os deuses que elas cultuam. Bem, eu não acho tão interessante ter, uma descrição precisa e 100% verdadeira do que aconteceu de forma totalmente inquestionável, lapidada ou jogada na cara deles e bum, todos têm que seguir isso, ou já era, ou não sei, ou você não segue, mas mesmo assim, essa é a verdade, por que você não tá seguindo? Principalmente quando você considerar que a forma interpretativa da maioria das mitologias que existem torna elas muito interessantes e torna visões diferentes e até mesmo o estudo delas possível. E é por isso que eu acho que isso é um elemento tão importante. Você colocar algum modo da história da sua religião não ser 100% precisa. Por exemplo, talvez o Deus, quando ele quis se comunicar com os seres mortais, ele enviou através dos sonhos sinais meio turvos que realmente não deixaram tão claro qual era a verdadeira história dele, ou talvez ele mandou em uma língua desconhecida e por isso as interpretações para o que realmente ele é são tão diversas que isso pode gerar questionamento e até mesmo ateísmo dentro do RPG. Isso é interessante, isso gera conflitos, isso pode gerar até mesmo uma
mesa inteira, tipo, só baseada nisso. Outro elemento extremamente importante é como ocorre o culto aos seus deuses. Existe, tipo, uma igreja em um lugar específico e todo mundo precisa ir lá para fazer os cultos religiosos. Ele é feito na casa de cada um monta seu pequeno altar, existem pequenos altares espalhados pela cidade. Pensa um pouco em como isso interage com o seu mundo. Pensa como as coisas rodam no mundo e como elas se conectam nessa religião. Como as pessoas podem processar a sua fé. Como elas podem chegar e gritar para Deus e o mundo, literalmente, que elas adoram aquela divindade. Então, com tudo isso pensado, aí sim você vai chegar e vai falar, ok, como são os meus devotos? Será que os meus devotos eles são obcecados? Será que eles são mais de boa? Será que eles buscam algo interior ou eles buscam contato direto com os deuses? Pense em como os seus devotos interagem e aí você pode pensar mais em visual para ele, realmente começar a pensar em como eles são no exterior, e aí você começa a pensar em talvez algumas modificações que podem até trazer um ar interessante, pois um simples símbolo, por exemplo, que é tatuado em todos os devotos de uma religião no peito pode deixar eles bem reconhecíveis. Isso pode tornar bem interessante a exploração desses elementos no seu mundo. E com isso, você também pode definir como é a personalidade geral dos devotos e você pode criar NPCs e personagens subvertendo essa personalidade ou seguindo ela à risca. Os dois são muito interessantes. Um adendo importantíssimo que eu acho que é bem importante ressaltar mesmo é que é muito interessante também quando você constrói, tipo, a hierarquia da sua religião, ou até mesmo, tipo, como alguns grupos se comportam na religião e outros comportam de forma diferente, porque isso existe na vida real pra caramba. Isso é muito legal, porque você pode criar, tipo, uma ala conservadora e uma ala que é mais liberal, e isso, o conflito entre elas pode também ser um plot bem interessante pra trabalhar na sua mesa. Bem, agora que você já construiu e lapidou todas as ideias da sua cultura, você já deve começar a pensar na sua divindade. Afinal, você provavelmente, durante todo o processo, caso você tenha seguido a ordem que eu coloquei aqui no vídeo, você deve estar pensando assim, na sua cabeça, lá no fundo, já com a ideia da entidade mais ou menos pronta, e você já estava criando tudo baseado nela. Mas agora, chegou a hora de botar as ideias no papel. A melhor forma de começar com isso, na minha opinião, é pela personalidade da sua entidade. Não como ela fala ou diretamente como ela interage, mas sim como ela se relaciona com as outras entidades, com os devotos, com os mortais no geral e principalmente com quem não acredita nela. Isso vai te ajudar a definir o quão essa entidade é intervencionista, no sentido de que o quanto que ela fica mexendo no mundo mortal. Isso ajuda muito, porque quando você pensa nesse tipo de intervenção, você consegue delimitar o poder da sua entidade. Entidades que intervêm muito são bem problemáticas quando elas têm muitos poderes. Por exemplo, uma entidade toda poderosa que intervém muito tende a intervir para acabar com quem não acredita nela. E se ela fizer isso e ela tiver muitos poderes, acabou, não tem graça você não conseguir fazer nada contra ela porque ela é toda poderosa. Ou será que tem? Bem, outra coisa é quando você tem uma entidade que tem poucos poderes e pouco interage. Tipo, ok, pra que essa entidade tá aqui? Então, normalmente a progressão é quanto mais poderes, menos interações essa entidade tem. E quanto menos poderes, mais interações essa entidade tem. Por isso, você tem que balancear a personalidade da sua entidade com os poderes dela. Isso vai te ajudar a criar uma ideia mais orgânica pra sua entidade. Claro, isso não é uma regra. Você pode explorar também as nuances desse tipo de aproximação para você conseguir criar ideias originais para sua mesa. Alguns dos exemplos que eu vou dar aqui para frente
trabalham muito bem com ideias subvertendo essa regra que eu acabei de impor. E também, logo após você fazer todas essas etapas da entidade, você pode voltar para a cultura. Sim, você vai voltar a uma etapa, porque você pode trabalhar um pouco mais, agora que você entende o quanto que a sua entidade intervém, você pode trabalhar um pouco mais, por exemplo, em como os devotos reagem a ela. Afinal, se a entidade intervém muito, os devotos naturalmente vão ter outro tipo de relação com a entidade e vice-versa. Então, isso pode ajudar bastante a você complementar a sua cultura. Como eu disse, isso aqui é uma via de mão dupla. Você tem que entender que a mitologia influencia na cultura da mesma forma que a cultura influencia na mitologia. Bem, como um bônus eu gostaria de adicionar duas ideias que eu acho hiper interessantes, porém elas não se encaixavam em nenhum dos dois tópicos. A primeira ideia é como trabalhar como ateísmo no seu mundo. Basicamente, quando você está explorando o seu mundo, você vai notar que os deuses normalmente não são a única fonte de magia. Você vai ver que, magos, bardos, bruxos utilizam de fontes de magias alternativas, vamos assim dizer, e elas funcionam tão bem quanto as magias supostamente divinas. E, bem, você pode trabalhar nisso para ter realmente pessoas que não acreditam na sua divindade, simplesmente porque em um universo onde você consegue criar uma bola de fogo, uma suposta divindade curar alguém não é algo tão fora do comum assim. Então, basicamente, se eu consigo conjurar uma bola de fogo na minha mão, um clérigo consegue soltar uma luz e curar alguém, e isso não é necessariamente uma divindade. Então você pode criar dúvidas quanto a isso, você pode criar um pensamento para um personagem onde ele não acredita numa entidade. E isso pode ser bem interessante para trabalhar com personagens individuais e criar até mesmo pequenos conflitos na mesa. E isso já pode se ligar um pouco com a segunda ideia, que é a força pela fé. Basicamente, uma entidade, ela pode precisar de devotos. Ela pode precisar que pessoas acreditem nela para que ela exista em sua granditude. Isso basicamente gera um laço de dependência das entidades com os devotos. E isso pode gerar conflitos bem interessantes, porque uma entidade precisa agradar os devotos, mas ao mesmo tempo os devotos precisam agradar uma entidade. Então isso pode gerar certas situações onde uma entidade, caso ela puna demais seus devotos, eles podem acabar abandonando ela ou não acreditando mais na palavra dela porque ela rompeu o que ela disse, e isso pode enfraquecer, tendo que deixar ela ser um pouco mais boazinha, e isso pode criar uma personalidade interessante para sua entidade. Enfim, esses são dois conceitos que eu acho que funcionam bem juntos e separados, e eles podem ser usados individualmente em cada mesa. Mas bem, falar assim e dar exemplos tão gerais é muito fácil. Então eu acho que para facilitar entender muito bem todas as etapas que eu criei, eu acho muito importante que eu cite dois exemplos que eu pensei durante a criação do roteiro, e eu acho que eles se encaixam muito bem em tudo que eu falei, e eles podem ajudar até mesmo a inspirar vocês a criarem as suas próprias histórias, ou até mesmo se vocês quiserem usar eles, vocês estão completamente livres. Bem, vamos lá. Para começar, eu quero que você imagine um muro, tão alto quanto uma pequena casa. Através desse muro, você nota pequenas residências tomadas por uma leve neblina, mas chamando a atenção, em meio àquela simplicidade, uma enorme torre, feita de uma pedra escura como a noite, manchada com resquícios de corpos e sangue. Você sabe que aquela é a torre dele, uma entidade suprema que governa esse reino desde que você se conhece por gente. Através dos chamados oráculos, ele espalha suas palavras com ordens absolutas e inquestionáveis. Todos os seus devotos funcionam como uma espécie de fantoche para ele, e seus olhos dizem que estão por toda parte. A punição por heresia é clara como o dia. A morte da forma mais dolorida possível. Uma execução na base da torre, já escarlate do sangue dos hereges. Todas as execuções são feitas pela mão da justiça, a mão dele, que trará salvação a todos que o seguirem cegamente. O reinado dele é supremo e controlador. A entidade funciona como um tipo de ser quase onipresente, com poderes muito além do que qualquer outro ser ouse se equiparar. Imagine que um grupo de aventureiros, talvez loucos, talvez muito inspirados, tente lidar com a situação, mas
como eles enfrentariam uma criatura tão poderosa? Bom, um conflito direto definitivamente não é a melhor opção, mas esse ser também é precavido. Ele ouve tudo, ele vê tudo. Seus oráculos estão por toda parte. Eles servem como seus ouvidos, seus olhos. Eles são a própria representação dessa entidade no nosso mundo. Enfrentar tantos, sendo apenas um grupo, é quase impossível. Porém, é uma aventura interessante. Você pode, de algum modo, nesse cenário de desconfiança, onde você não pode nem mesmo acreditar que a sua própria sombra não é controlada por essa criatura, gerar um conflito extremamente interessante, com uma party que totalmente inspirada a deter essa tirania, usando de todos os artifícios possíveis, de furtividade até a enganação, para chegar e conseguir acabar com esse deus, de uma vez por todas. Não tão distante da cruel realidade daquele reino, existem 2 condados, Nortia e Suléria. Condados irmãos que vivem em uma guerra fria desde que o mundo se chama mundo. Suléria tem vários laços econômicos e é ligada a todas as terras daquela religião com relações fortes. Já Nortia é completamente fechada e firme em si mesma, em um tipo de teocracia da Igreja do Cálice Sanguíneo. Essa igreja que possui uma devoção, não a um ser, mas a uma imagem, mais especificamente um cálice repleto de sangue, dito como abençoado pelo eterno vinho do Criador de todas as coisas. Os guerreiros mais honrados de Nortia bebem desse cálice antes de todos os combates, recebendo uma determinação e uma força inabalável. Mateo era um dos mais honrados guerreiros daquele condado. Sua fé era inabalável, sua honra inquestionável e suas habilidades de dar inveja. No campo de batalha, ele comandava as tropas a uma vitória certa, invadindo um pequeno conjunto residencial soleriano. Ali, ao ver uma mãe fugindo com sua filha, Mateo hesitou e as deixou fugirem. Afinal, eram apenas mãe e filha, de que mal fariam? Mas o cálice não via da mesma forma. O cálice exigia que seus guerreiros fossem sem misericórdia, e Mateo, naquele momento, descumpriu seu juramento. Naquele instante, o vinho sagrado que ele havia ingerido deixou de ser uma bênção e se tornou um veneno que lentamente tentava executar o antigo herói, agora desertor desonrado que não merece nem a própria vida. Mateo é uma ideia de personagem. Ele pode buscar se reconciliar com sua religião, impedir o conflito entre os 2 condados ou buscar uma vida nova. Seu destino é incerto, mas ele deve correr contra o tempo antes que aquele veneno o elimine por completo. Bem, como tudo que é bom dura pouco, esse vídeo infelizmente acabou de chegar ao final. Essas foram as dicas que eu tinha pra dar e, por favor, se você for aplicar alguma delas, relata aí nos comentários como você vai estar aplicando. Se você teve alguma ideia, mas não pretende usar numa mesa, ainda assim deixa aí a sua ideia, pode servir de inspiração para outras pessoas. E eu gostaria de agradecer imensamente por você ter visto até aqui. Se possível, você pode se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo trazer mais conteúdo desse tipo pelo menos 2 vezes por mês. Então fica ligado aí, se você quiser ativar as notificações ou qualquer coisa do tipo, ajuda demais. Eu também queria dar um agradecimento especial a todo mundo da produção, vai estar as redes sociais aí de todos eles, é o momento de divulgação. Sigam eles, por favor, que aqui só tem gente que trabalha com coisa foda. Bem, dito isso, até a próxima. Valeu!